A minha assistente está aqui. Glória a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor. Tudo bem, galera? Boa tarde, a paz do Senhor. Tudo jóia? Ainda bem que hoje eu estou sentado, que aí tremo mais. Bom, para a gente começar, eu creio que para a gente começar a entender o livro de Provérbios, eu achei assim super interessante entender o começo de tudo, que está em 1 Reis, cadê? De 1 em diante ao 3. Eu não vou ler agora para a gente já perder um tempo. Foi quando o rei Salomão estava prestes para perder o trono. Porque o rei Davi, o seu pai, tinha combinado com sua mãe que quando ele passasse, quando ele morresse, que ele iria ser o rei. E aí, o que acontece? Quando ele já estava, lá nos primórdios, já estava no finalzinho, o que o irmão dele fez? O Adonias simplesmente se declarou rei, falou, não, eu sou o rei, e já sentou no trono e virou aquela bagunça danada, e já fez festa, chamou quem ele quis, mas só que não chamou as pessoas corretas. E o que acontece com ele? Aí a mãe de Salomão foi até o rei Davi e falou, peraí, você tinha me prometido que quando você falecesse, que Salomão seria o rei, mas não é isso que está acontecendo. Adonias está já se declarando rei, e aí como é que faz? Aí o que acontece no decorrer da história, né? Ele manda dar ordem para pegar ele, ir na cidade e proclamar que ele era o rei, e com isso ele realmente assumiu o reino. E com isso o irmão dele, ficou meio perdido, falou, opa, agora eu vou ser morto. Aí ele pegou e falou, você vai matar? Ele falou, não. Procura saber se ele tem algo contra mim. Se ele não tiver algo contra mim, o que vai acontecer? Tudo bem, passa batido. Se não tiver, corta a cabeça dele fora, mais ou menos assim, né? E como ele não tinha, ele não é bobo nada, ele foi para o altar, porque lá no altar não podia matar ele. Falou, não, pode descer, vem embora, que se você não tiver nada contra o rei, beleza. Aí ele assumiu. O livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão. A maioria dos livros dele foi em torno de 1037 a.C. E Deus deu ele uma sabedoria. Alguém sabe como que foi dado para ele? Qual foi a circunstância que foi dado para ele? E aonde está? Para ele receber essa sabedoria? Porque ele já era um cara, vamos dizer assim, de cultura melhor. Mas eu vou ler aqui no livro, está em 1 Reis 3. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito generoso, muito bondoso para com o meu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu manifestastes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um homem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dar, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo, este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não a vida longa,
nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de todo modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Olha só que maravilha. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Amém. E um detalhe para a gente conhecer, e um detalhe de quando ele foi assumir, uma das coisas que o rei Davi passou para ele era o seguinte, que era para ele ser um homem temente ao Senhor, que era para ele fazer o bem, que era para ele não deixar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração do pai dele. Então, assim, ele seguiu tudo aquilo que o pai dele pediu até então, e Deus confirmou, dando a ele esse dom. Amém? E agora vamos falar sobre os provérbios. Os provérbios são 31 capítulos, aonde eles são divididos. Aí eu estou tentando passar aqui. Cadê? O rei Salomão escreveu a maioria. O livro de provérbios, cadê? Ah, tá. Quase todos os provérbios foram escritos enquanto ele era rei, mas parece que todos os provérbios dele só foram reunidos para formar um livro por volta de 717 a.C. em Jerusalém, no fim do reinado do rei Ezequias. Cadê? O livro do Provérbios tem conselhos. Já passou aí, pastor? Isso. O livro de Provérbios, gente, ele tem conselhos para todos os aspectos do dia a dia, até para assuntos familiares, pessoais, comerciais. Eu faço eu sempre faço isso todo dia. Agora eu parei porque eu tenho que voltar. Todo dia eu lia por exemplo, o primeiro versículo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, que vai dar os 30 dias do mês. Porque o livro de Provérbios, ele nos ensina como lidar com as pessoas, como lidar no trabalho, como ser honesto, como Deus quer que nós sejamos dentro de casa, no trabalho, na rua. Então, aqui, ó, o livro de Provérbios tem conselhos de Deus para todos os aspectos do nosso dia a dia, até para assuntos familiares, pessoais, comerciais. Esses nos prepara para um mundo novo que o reino de Deus trará. Como ele está dividido? O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, dividido em 5 partes. Engraçado que eu nunca tinha percebido isso, não. Eu lia ele tanto e não sabia. Em 5 partes. Nas 3 primeiras partes são palavras de Salomão. Ele dando conselho, ele instruindo, ele falando, ele mostrando, ele dando exemplo de como que Deus quer as coisas, como que tem que ser. E o que acontece? A primeira parte a primeira divisão é a seguinte: de 1 a 9. Ele tem conselhos de pai para o filho sobre vários assuntos. Por exemplo, o pai alertando sobre as consequências de não controlar, do filho não controlar os desejos errados.
e destaca a importância de confiar na sabedoria de Deus. Então, assim, ele foi pegando partes por partes e instruindo, né? E o que acontece? Aí a primeira parte. Na segunda parte, a segunda e a terceira parte do livro de Provérbios, Salomão, o que ele faz? São Provérbios de Salomão e transcritos dos homens de Ezequias. Por quê? Ele tinha todo um aparato, ele era um cara tão inteligente que ele tinha um aparato para ele dar as informações. Ele não era um rei que simplesmente vivia e queria só farra, só coisa, não. Ele tinha todo um aparato. A Bíblia fala que ele tinha pessoas para tudo ali, tudo organizado. Então, esses homens que viviam com ele eram responsáveis para quê? Para pegar esses manuscritos dele, tudo que Deus falava para ele, ele tinha uma organização para ser escrito, para ser, vamos dizer, usado no dia a dia, né? Então, a segunda e a terceira parte são muitos... Os provérbios mostram muitos provérbios mostram as más qualidades que devemos evitar e as boas qualidades que devemos cultivar. Essas partes aparecem em vários contrastes, como... Você já viu aquela lição lá da formiga e o preguiçoso? E quando Deus fala lá, tá vendo a formiga que trabalha, porque quando vem a chuva, e o preguiçoso fica lá como se diz, o sol tá quente, né? Quando o sol baixar, ele vai trabalhar. São esses provérbios que ele usava para mostrar realmente o que estava certo, o que estava errado, o que a gente tinha que mudar. Entre o egoísmo e a generosidade. Essas pequenas comparações são ensinamentos simples e práticos. Essas duas partes têm mais de 500 provérbios de Salomão. Só essas duas, do versículo 9, do versículo 10 ao 30. São as duas partes que eles dividiram, porque a primeira parte é do 1 ao 9, do 10 ao 29 é a segunda e a terceira parte. Amém? Então vamos lá. Amém. Agora, você sabia? A Bíblia diz que Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios e compôs mais de 1.005 cânticos. Então, entre todos os provérbios deles e cânticos, que é cantares, e ele escreveu cantares e provérbios. Me ajuda aí, pastor. Eclesiastes. Então, entre esses três, o que acontece? Tem mais de 3.000 provérbios e compôs mais de 1.005 cânticos. Ajuda aí, pastor. Não, é isso mesmo. Ele escreveu cantares, ele escreveu provérbios, né? Provérbios tem a discussão que tem alguns autores não tão confirmados. Tem sábios, tem um moço chamado Agur, Lemuel. Sempre vai ter essas discussões, né, Fábio? Eles falam que Lemuel era um segundo nome dele, né, que ele usava. Mas, na realidade, ele colocou Lemuel porque, se não me engano, era a mãe dele dando para ele um conselho a respeito de mulher, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse conselho de mulher aqui. Deixa eu ver o que é. Provérbio. Aqui, ó, acho que é Provérbios 31. Provérbio 31, que fala sobre a mulher, entendeu? Da importância da mulher. Então vamos ler aqui, ó. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Messã, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te darei, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te darei, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres da tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis.
Não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí vem a questão da mulher, né? Isso que é o Mulher versículo. virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado. Peraí, fica quieto aí. E de bom grado trabalha com as mãos, e como navio mercante de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e do mantimento da sua casa e dá tarefa às suas servas. E por aí vai. Mas eu gosto muito desse versículo de Provérbios 30, 10. Isso, Mulher virtuosa, quem a achará? isso aí que Seu ela valor. Pode falar. Não, pode falar. Pode acabar. O seu valor muito excede a finas joias, né? Que bate lá com, acho que é Provérbios 14, 1, entendeu? 14, porque aí aqui ele vem descrevendo a qualidade dela, né? Por exemplo, se você vai casar, procura essa mulher aqui, ó. Uma mulher que exemplar, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrará, e muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Tá. Aí vai. Então, o que acontece? Mas o que é isso? Ó? Então, o que acontece? Vamos passar aqui para o outro. Então, a terceira parte, vamos voltar na terceira parte. A segunda e a terceira parte, ele vai dando instrução para a gente crescer na vida, financeiramente, para a gente ser generoso, para a gente, como se diz, para que a gente cresça, a gente tem que andar nesses preceitos. Na realidade, o livro de Provérbios, ele é nada mais que nada menos o dicionário do dia a dia de cada um. Se a gente procurar viver Provérbios, você pode ver que cada dia tem uma instrução. Cada dia tem uma instrução, cada dia a gente vai ser preparado para uma situação. Amém? Amém. Aí agora a quarta parte é o capítulo 30. Ele, segundo a Bíblia, fala que foi escrito por Agur. O capítulo 30, o que acontece? É para destacar a sabedoria de Deus. Agur faz várias comparações. É a comparação que a gente tinha feito da formiga, do preguiçoso. Cadê o outro, gente? O problema é que o meu computador, ele... O que acontece? No quarto, o capítulo 30, ele está ali mostrando para a gente o que acontece. Como a gente tem que entender o proceder de Deus para a gente. Que não adianta, por exemplo, a gente está com algum problema, a gente está com a dificuldade, aí você encosta ali, começa a reclamar, aí Deus pega lá a formiga, pega lá o preguiçoso, pega lá 4 bichinhos pequenos, né, que mesmo eles sendo pequenos, eles são inteligentes, eles se auto... Como que eu falo, gente? Vou pegar aqui para você, tá, Fábio? A gente tem aqui, ó... 30, aqui, ó. O sanguessuga. O sanguessuga. É porque eu tinha programado as imagens, mas só que o computador não aceitou as imagens de jeito nenhum. Tá, então a sanguessuga. Deixa eu ver o outro aqui. O sanguessuga está no versículo 15. Pode ler aí, que eu vou procurando os outros animais aqui.
versículo 30 aqui. Não fale, ditado de Agur, filho do homem, declarou em Tiago Cal. Sou mais tolo os homens, não tendo entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento de santos. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos o vento? Quem? Não é isso, não. Está parecendo que está lendo Eclesiastes. Não, Tá aqui, Provérbios ó. mesmo, é porque Provérbios tem... Eclesiastes e Provérbios tem uma... Não, mas você está lendo o versículo 4 do capítulo 30. Isso. O animal do 30 produz, contém o galo, anda altivo. Há 3 seres... Cadê? Aqui, ó, no 25, pastor. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passos garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você guiou como tolo e exaltou a si mesmo, ou se planejou o mal, tampe a boca com a mão, pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então, o que acontece? Esse versículo 30, ele fala para que nós estejamos mais, como que eu vou dizer, mais altivos, né? Que a gente olhe mais para frente. E não é porque os problemas vêm que a gente tem que, não dá, aqui não dá, mas não dá. Igual hoje. Hoje nós estamos com uma pendência, hoje nós estamos trabalhando para a gente voltar. Então, assim, é uma luta daqui, um não pode, o outro não pode. E mesmo assim, a Lilinha está aí, ó, na luta. Os professores estão aí voltando. Por quê? Porque chegou uma hora da gente avançar. Chegou a hora da gente tentar mudar a situação. E essa é uma parte para a gente pegar as pequenas coisas e fazer delas grandes. Amém? Amém. E agora, cadê Próximo slide. Próximo slide, o último capítulo. O último capítulo de Provérbios foi escrito por Lemuel. Alguns acham que Lemuel era outro nome de Salomão. Esse capítulo descreve a esposa capaz, mostra as qualidades e mostra o papel importante que ela tem na família. Que é o que nós estávamos comentando no pouco tempo atrás, né? Que é o versículo 31. Aonde fala da mulher formosa, quem a achará. Então, assim, pelo que eu entendi de Provérbios, ele faz essa divisão para que a gente possa entender o que ele está querendo passar, qual é a mensagem dele. Qual é a mensagem? É que para cada momento, para cada situação, Deus deu a Salomão como se fala? Deus deu para Salomão uma palavra. Deus é tão perfeito que, olha só, o Provérbios, ele foi escrito 1717 a.C. E hoje a gente coloca ele em prática. Como é que Deus já sabia da necessidade, como é que Deus já sabia que nós iríamos ter que ser guiado, que ser instruído, né? Porque o livro de Provérbios é uma instrução para que nós possamos vencer, para que nós possamos prosseguir na jornada do dia a dia. Amém? Amém. E é legal, né, Fá? Porque
Salomão ele foi um rei que, devido à sua sabedoria, ele era um juiz bem experiente, porque as pessoas saíam de todos os cantos do mundo para Para ir pedir. ouvir a sabedoria dele, né? Então É, ele era bem experimentado em resolver pendenga, né? eu acho que Deus olhou para ele e falou assim: não, você, como você não quer muita coisa, porque todo mundo que vai orar pede dinheiro, pede saúde. Ele pediu discernimento, é um cara assim, naquela época, um cara que o irmão tentou usurpar o trono para início de conversa. Aí ele pega e fala: não, eu quero é sabedoria, eu quero é saber resolver o que vier à minha mão. Deus falou: esse cara não existe, esse cara é ele que eu estava. Porque se a gente pegar, eles eram muitos irmãos, né? Então você Certo. imagina a briga que era. Pois é. Mas o que eu estou falando assim, né? Ele escreveu os provérbios e os provérbios, por ele ser esse camarada que as pessoas iam até ele para que ouvisse a sabedoria dele, resolvesse os seus problemas, ele era muito experimentado Não. em resolver problemas, né, das pessoas. E quando eu vejo a história de Davi e Salomão, me traz muito medo das nossas atitudes hoje, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso. Salomão era o homem mais sábio da terra. E eles fizeram muita coisa errada aqui. Isso que eu tava. Aí você imagina a gente, né? E assim, não, pode falar, filho, desculpa. Não, pode falar. Não, é só porque o que eu vejo, né, na história dos dois é que a lei de Deus, ela realmente ela não muda, ela não passa. Você vê que quando Deus está entregando para ele ali a sabedoria e fala que vai dar para ele, né, mais do que ele está pedindo, lá que seria o 1 Reis 3, ele fala aqui no 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Prolongarei os dias é de ser dias bons também, né? Então, essa regra, ela funciona até hoje. E como Davi era um homem segundo o coração de Deus e errou feio, Salomão era um homem mais sábio e errou feio, afastado do mandamento de Deus e foram penalizados. Aí vem aquela palavra de Paulo na minha cabeça, né? Aquele que pensa estar de pé, que coisa para que não caia. Então tem essa lição embutida, né? Mas eu analisando aqui, eu também estava pensando que, olha só para você ver, tudo começou quando o Davi foi falar para ele que ele ia ser o rei. O Davi colocou algumas ponderações para ele, entendeu? Deixa eu ver aqui, lá em segundo os 1 Reis, o Davi fala com ele, fala: ó, você tem que fazer desse jeito, você tem que andar adiante, você tem que não deixar. Cadê? Quando o rei Davi envelheceu, cadê? O rei Davi fala para ele: ó, você tem que ser realmente segundo o coração de Deus também, você tem que obedecer, você tem que fazer as coisas corretas, você tem que andar no caminho do Senhor. Então, eu acho que começou por isso aí. Pois é o amor que Davi tinha por Deus, né? E ele realmente, ele foi andando, né? No percurso, ele fez algumas coisas que não agradou, mas eu acho que o que levou ele a sempre ser um homem que Deus, que ele foi um privilegiado de ser usado por Deus para escrever todas essas palavras que até hoje tem eficácia na nossa vida, né? Isso. Exatamente, né? E tem algumas coisas, né? A gente está aí no Jet Kids, né? E a gente está, de certa forma, instruindo as crianças nesse mundo doido que estamos hoje.
tem as questões de como disciplinar o filho, né? Isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra gente. Eu acho que eu tenho marcado aqui. Ainda mais nesse mundo hoje que vê aquela vez quase que sai aquela lei da palmada, né? A gente não podia poder fazer nada. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá em... Aqui, ó, no versículo 2, é a instrução do rei Davi a Salomão. Pode ler aí. Enquanto eu já achei um aqui, mas depois eu leio. No dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Já fala, seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. O seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará, e em tudo o que fizer, e por onde quer que for. Então, olha só para você ver, essa foi a instrução de Davi para ele. É, e que a gente dê essa instrução para os nossos filhos, né? Uhum. Achei um versículo aqui que eu acho muito bonito em relação, né, a uma analogia, a disciplina que nós temos que dar para os nossos filhos. Está lá em Provérbios 3, 11, 12. Está falando aqui: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, isso aqui é um modelo, né, de como que pai e filho devem trabalhar junto nesse crescimento, né? A gente tem que conversar muito com os nossos filhos. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é: se você está com raiva, né, seu filho te fez raiva, você vai dar uma volta, depois você vem e conversa com ele, né? Não repreender enquanto você estiver irado, com sangue quente, né? Mas você mostrar para ele que você está repreendendo ele no sentido de corrigir o rumo, né? Isso. Está ensinando para ele o caminho correto, e Deus faz isso com a gente. Então, quando a gente vai passar por alguma coisa, né? O papai também fala muito isso. Se você estiver passando por uma dificuldade, troca o porquê para o para quê. Que muitas vezes Deus está te direcionando, né? E esse para quê é você explicar para o seu filho, né? Por que ele está sendo repreendido, para ele entender também, né? O porquê daquilo ali, para quê, né? É porque tem hora que a gente é muito estupim, curto e grosso, né? A gente quer resolver, a gente às vezes quer fazer com que aquilo seja de uma forma, mas da nossa forma. Aí não dá, né? E aí não funciona. Aí é onde que tem que entrar a sensatez, é onde que Provérbios nos ensina aonde Provérbios nos ensina o quê? A educar, a conversar, a resolver as coisas de uma outra maneira, né? Sem ferro e fogo. Pode ser com água, com café, com suco. E para mim, sabe, Fábio, um dos versículos chaves de Provérbios está em Provérbios 1:7. Tá? Que vem falando ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Está dentro desse contexto aí, né? E a gente vê que Davi, o que mais que ele tinha era fidelidade e temor a Deus. Abraão, ele de certa forma ele errou um pouco nisso aí, né? Quando ele começou a permitir que entrasse ali idolatria para dentro de Jerusalém, né? Que já estava velho, aquele monte de mulheres, as mulheres deviam ficar em cima dele lá e queriam perturbando, que queria construir ali os altares para os deuses, e ele acabou cedendo e até contribuindo para isso, né? A gente tomar cuidado com essas coisas. Porque qual que é a diferença? A sabedoria, não adianta
Humilde. Eu tirei. Ah, tá. A sabedoria, a Bíblia fala que, meu filho, o valor da sabedoria, Provérbios 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se deres ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. É assim, é a palavra-chave, né? Que a gente, às vezes, quer fazer as coisas do modo da gente, tentar resolver do jeito da gente, e a palavra fala que nós temos que ter sabedoria, e a sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Então, que nós possamos ser sensível a sempre estar buscando de Deus o que fazer, buscando entendimento na palavra, buscando conhecimento, né, na palavra de Deus, para que nós possamos, a cada dia, hoje ainda está mais difícil com esse negócio de pandemia, com essas coisas assim, turbilhou muito a nossa vida, nós fomos virados ao avesso, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não muda. A pandemia veio, quantas vezes, e a palavra do Senhor continua a mesma. Se nós confiarmos, se nós buscarmos do Senhor, nós seremos atendidos e tudo será diferente. Amém? Amém. Amém. E só para terminar, devemos buscar a sabedoria de Deus como se fosse um tesouro escondido, mas diferente da prata e do ouro, o valor dela é eterno. Ao ler o livro de Provérbios, veja como ele mostra a importância de confiar na sabedoria de Deus. Voltou aí. A importância de confiar na sabedoria de Deus. E como ele nos prepara para o novo mundo que o reino de Deus trará. Então, assim, nós temos que buscar incessantemente, a cada dia, a cada momento, essa sabedoria. Para quê? Para que nós possamos conviver melhor com os nossos parentes, com os nossos amigos, e até mesmo com aqueles que se dizem inimigos, né? Que uma das coisas que Deus fala, como ele não pediu a morte do inimigo dele, porque isso é muito sério, como ele não estava preocupado em eliminar o inimigo, Deus falou, não, então eu vou te dar tudo que você quer e mais alguma coisa. Então eu espero que essa palavra possa alcançar o coração de vocês. Eu peço desculpa porque não é uma coisa comum, né? Amém? Amém. Amém. Parabéns, doutor Fábio.